Ribeirão Preto já registrou mais de 1.500 ataques de escorpião só este ano e as crianças são as mais sensíveis ao veneno. A partir de agora, um novo protocolo muda o atendimento desses casos na cidade. Ana Paula sempre foi preocupada com a presença de escorpiões em casa. Essa conversa fez a diferença quando o filho mais novo foi picado por um escorpião amarelo na casa do pai dele, na Vila Virgínia. O filho mais velho agiu rápido e pediu ajuda, evitando complicações. Ele estava se preparando para deitar na cama. Ele pegou uma cobertinha dele que ele gosta e o escorpião estava na coberta. E na hora que ele foi se cobrir, ele não viu. Miguel foi levado rapidamente ao Hospital das Clínicas, unidade de emergência, onde recebeu a medicação necessária. Mesmo com toda a agilidade no atendimento, o pequeno apresentou complicações e precisou ficar internado. Ele precisou ser entubado, foi para a CTI e teve 13 paradas cardíacas. E depois teve algumas outras complicações, como ele teve um AVC, teve convulsões, teve risco também de amputar os pés e as mãos. E os médicos não tinham muito assim, esperança do que fazer. O caso dele era muito grave. A picada de escorpião em crianças é uma emergência. Em qualquer suspeita, é fundamental buscar ajuda médica imediata, pois o organismo infantil é mais sensível ao veneno. O soro anti-escorpiônico deve ser aplicado o mais rápido possível para neutralizar a toxina. Quanto mais ágil o socorro, menores os riscos de complicações. O veneno do escorpião, para criança abaixo de 10 anos, ele é bem mais tóxico do que nos adultos. Também é tóxico a idosos também, isso requer um cuidado maior. A maior parte do sintoma é leve, tá? Então, só tem dor local. Então, mais de 90% da criança, menos abaixo de 10 anos, que sofre um acidente escorpiônico, ele é de intensidade leve e moderado e grave, já passa a ter alguns sintomas sistêmicos, que a gente fala, já atinge o organismo. Então, ele pode ter vômito, sudorese, ou seja, suor excessivo, pode ter um arrepiamento, ele pode ficar irritado e, em casos mais graves, que são mais raros, ele pode ter arritmia cardíaca, pode ter uma certa insuficiência cardíaca, levando a um edema pulmonar. Ribeirão Preto já registra 1.531 ataques de escorpião em 10 meses deste ano. O número já supera o total de 2024 e segue em alta, com crescimento em outubro. Em 2023, a cidade bateu o recorde, ultrapassando 2.000 casos. E desde 2012, já são mais de 13.000 ocorrências, o que reforça o alerta para a população. A partir de agora, crianças de até 10 anos de idade que foram picadas por um escorpião têm acesso direto ao novo protocolo aqui no Hospital das Clínicas, unidade de emergência. Crianças de 0 a 10 anos da cidade de Ribeirão Preto têm porta aberta na unidade de emergência. O hospital ele é referenciado, o Hospital das Clínicas é a unidade de emergência, mas para a situação de acidente com escorpião é porta aberta. Por que a unidade de emergência nós não temos em outros hospitais da cidade? Porque a unidade de emergência é chamada de ponto estratégico para o soro anti-escorpiônico. Isso não é definição da cidade, isso é uma definição do próprio governo do estado. A maior parte dos acidentes são leves, tá? Mais de 90%, mesmo em crianças menores do que 10 anos. Só que em crianças menores do que 10 anos, ele tem um risco maior. Tá? Então, se ele apresentar outros sintomas, aí ele precisa vir direto para cá, para a unidade de emergência. Caso o paciente esteja com sintomas leves, as crianças menores do que 10 anos vão vir para a unidade de emergência, o restante da população é a unidade básica de saúde. Para o Miguel, que vimos no começo da reportagem, o soro anti-escorpiônico foi fundamental para a recuperação. Hoje ele está bem, brincando normalmente e sem nenhuma sequela. Para Ana Paula, a atenção com a presença de escorpiões agora é redobrada. A gente tem feito preventivo, a gente tem evitado, por um período do Miguel ir até lá, feito a limpeza do local, colocando tela, tomando todas as medidas para prevenir um novo aparecimento, um novo acidente. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com o professor biólogo Márcio Penha, a quem eu já agradeço pela presença aqui. Professor, quais fatores explicam o aumento dos casos de picadas de escorpião em Ribeirão Preto nos últimos anos? Uma ótima tarde. Olá, boa tarde. Bem, a gente tem que perceber o seguinte, esses escorpiões,
eles possuem uma particularidade que é a forma assexuada de reprodução, né? Então, eles não precisam de um macho para se reproduzir. Eles criam em torno de 15 a 30 ninhadas por vez, isso aos 7, 8 vezes ao ano. Então, isso já mostra uma grande, né, uma grande dimensão dessa espécie, né? A segunda situação, que é os cuidados, né, os cuidados com a nossa área urbana, porque eles convivem muito com a gente no dia a dia. Então, locais, eles precisam estar limpos e longe de situações como entulhos, que são propícios à incidência de quê? Incidência dos alimentos que esses escorpiões precisam, que são baratas, que são grilos, eles se alimentam desses insetos. Então, uma vez que a área esteja dominada por esses insetos, os escorpiões vão até ali em busca de alimento. Professor, quais sinais indicam que uma área pode estar infestada, mesmo que as pessoas que moram ali não vejam escorpiões com tanta frequência? Então, por serem animais que são de hábitos noturnos, né, geralmente durante o dia esses animais eles ficam escondidos, né? E mesmo que alguns ambientes ali estejam limpos, né, a transição deles nessas áreas pode ocorrer. E com isso eles podem entrar aí em sapatos, em calças, né, em toalhas, e isso aumenta significativamente a recorrência do contato com esses animais, né? E em cima disso, aí você passa a ter o problema da picada, o problema do veneno, da contração desse veneno. E o que a população pode fazer na prática para tentar reduzir esse risco, então, de infestação dentro de casa e até nas casas vizinhas? Bem, primeiro, é muito importante a limpeza, né, das áreas de quintais, de áreas comerciais, áreas industriais e residenciais também, né? Terrenos baldios, né, eliminação de entulhos, galhos, materiais de construção, que são todas situações propícias à recorrência e à infestação desses animais. Então, o que você precisa fazer na sua casa que é muito importante? Vedar frestas, né, ralos, deixar as coisas limpas no dia a dia, que isso você não, talvez você não elimine, mas você minimize significativamente a incidência desses animais ali no seu ciclo, né, de convivência. Márcio Penha, professor, biólogo, agradeço a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez. Um grande abraço e até mais. Ok, muito obrigado, eu que agradeço. Fiquem bem.